Perfeito, meu amigo. Estamos Dá para ver olhando aí? sua tela, sim, podemos assistir sua tela, sem problema nenhum. Ótimo. Bem, como o meu colega Juan, ele já me apresentou, né, em espanhol, eu sou Lucas Lima Rodrigues, sou professor de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Acre, o FAC, e eu faço doutorado na Universidade de São Paulo, também em Engenharia Elétrica. Aqui tem uma breve divisão aqui da apresentação, né? Inicialmente vamos falar da introdução, depois trataremos um pouco da teoria, né, básica para entender o funcionamento de cada coisa. Apresentarei o sistema de controle que eu trabalhei durante o mestrado e eu continuo trabalhando durante o doutorado. Depois eu vou apresentar as técnicas de projeto que eu desenvolvi durante o meu mestrado. E, por fim, eu vou apresentar alguns resultados dessas técnicas de projeto. Introdução. Um dos grandes desafios do subsistema elétrico atual é suprir a demanda crescente de energia. A gente sabe que a população mundial está crescendo, né? E com isso a gente tem um crescimento da necessidade de energia, né? Só que temos que lembrar que o nosso planeta tem recursos finitos e a gente tem grandes problemas com o aquecimento global. Desta forma, a gente, além de suprir a demanda crescente de energia, devemos suprir de forma consciente, através de energia sustentável. Uma das soluções para esse problema é o uso da energia eólica, né? A energia eólica é uma energia renovável com um pequeno impacto ambiental e que tem um grande custo-benefício. Você consegue gerar grandes quantidades de energia com um custo relativamente baixo comparado à energia que você consegue gerar. Hoje em dia, existem turbinas que chegam a ter mais de uma centena de metros, né? E é capaz de gerar em torno de 7 megawatts cada turbina eólica. Então, desta forma, a gente tem um grande custo-benefício comparado com outras formas de energia renovável, né, como a hídrica, por exemplo, e até mesmo a energia solar, né, que embora a energia solar também seja barata, né, e seja fácil instalar, ela ainda não consegue gerar na mesma escala que a energia eólica. A gente também tem que se destacar que a adoção da energia eólica, ela é global, né? No Brasil, aqui, principalmente no litoral do Brasil, se implementa muito, né? Tem lá na região Nordeste no Brasil. Eu não sei como está a situação aí na Colômbia, né? Mas aqui no Brasil a gente teve um grande crescimento na instalação da energia eólica. O gerador de indução duplamente alimentado é um gerador que é bastante utilizado, né, nesse tipo de geração eólica, principalmente nas turbinas de grande porte, né? Nas de menor porte, utilizam outro tipo de geradores, mas as de grande porte, aquela de 7 megawatts, até 12 megawatts, geralmente utiliza esse gerador, que é o gerador que eu trabalho, né? Eu vou falar mais tarde aqui das vantagens do gerador de duplamente alimentado, o GIDA, né? Mas, basicamente, ele permite a operação em velocidade variável e tem um melhor custo-benefício em relação aos outros tipos de turbina, como as turbinas de conversor completo. São outros tipos de turbina. Ok? Os controladores preditivos são controladores utilizados para fazer o controle desse tipo de gerador, né? Ele não é um gerador tão simples de se operar, ele exige um algoritmo complexo para você controlar ele, né? Então, e esse algoritmo a gente chama de controladores, né? Um dos controladores que é muito utilizado, né? A gente tem o controlador PI, que foi citado, né? O PI, certo? Opa, deixa eu só voltar aqui. A gente tem o PI, que foi citado por Juan, mas a gente tem umas outras afinidades de controladores, né? E dentre eles tem o controlador preditivo. Esse controlador preditivo, ele necessita de que você faça um projeto, né? Então,
não basta você definir que vai utilizar o controlador preditivo, né? Você tem que projetar, e no meu trabalho que eu desenvolvi algumas formas de projetar sem ser a forma heurística, né? A forma heurística seria aquela de tentativa e erro. Começar um pouco da teoria, né, para vocês entenderem mais ou menos, bem de forma resumida, como funciona tudo isso. Tá, o que seria esse tal do gerador duplamente alimentado, né? A gente tem os geradores de indução, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de geradores, né? Tem o gerador síncrono e o gerador de indução. E no gerador de indução, a gente também tem dois tipos. A gente tem um gerador gaiola de esquilo e tem um gerador de rotor bobinado. Eu não sei se vocês já chegaram a ter alguma disciplina de geradores em si, né? Acho que essa disciplina, talvez vocês vejam num curso mais avançado, mas a ideia do gerador é que você pegue a potência mecânica aqui que está disponível, né? Isso aqui, na verdade, a gente tem uma turbina eólica aqui, né? Então o vento ela vai passar por aqui, né? E o gerador vai pegar essa potência mecânica aqui da turbina eólica e converter em potência elétrica, né? Aí essa potência elétrica aqui a gente despacha para a rede, certo? Nesse caso desse gerador aqui, ele tem duas partes, né? Ele tem a parte do estator, a parte do estator seria a parte estática, né? Que é apresentada por essa parte externa aqui, e a parte do rotor. Essa parte do rotor ela está ligada aqui ao eixo mecânico da máquina, e essa parte gira junto com o eixo mecânico, né? Então, no gerador de indução duplamente alimentado, o estator ele está conectado diretamente à rede, né? Como está mostrado aqui no desenho, né? E o rotor aqui, ó, ele está conectado a uma eletrônica de potência, né? Que, no caso aqui, é um conversor back-to-back, né? Qual é a ideia desse conversor, né? Esse conversor, você vai pegar a parte da potência da rede, você vai realimentar, né? Isso aqui, ele entra com corrente tensão alternada, né? E aí você consegue retificar e armazenar energia nesse link CC aqui, que é nada mais, nada menos que um capacitor. Através dessa energia armazenada, eu consigo utilizar essa energia aqui, nesse outro conversor aqui, né? Para fazer o controle, né? Então, aquele controle que era necessário aqui para o gerador funcionar, né? Ele só é possível porque eu tenho uma energia armazenada aqui que me dá margem de controle, né? E a ideia do controle é que eu gere um sinal de tensão, né? De acordo com o meu algoritmo de controle, né? Eu defino qual vai ser o sinal de tensão que eu vou aplicar aqui no meu rotor. Então, para funcionar corretamente, né, a gente vai precisar de dois controladores, né? Um controlador que está no lado do rotor, né? Um controlador que está no lado da rede. Esse controlador aqui do lado da rede, ele vai ser responsável por manter a tensão aqui desse link ECC, né, que é nada mais, nada menos que um capacitor, mais ou menos constante, certo? Então, essa tensão aqui no link CC, ela vai estar mais ou menos constante, que na prática você é convertida em energia disponível, né? A gente tem uma energia disponível aqui, né, que vai ser mais ou menos constante. Esse controlador aqui do lado do rotor vai garantir, vai pegar essa energia disponível, né, e vai fazer o controle da máquina propriamente dita. Ou seja, a máquina ela é controlada por esse controlador aqui do lado do rotor. Existem várias estratégias para a gente fazer o controle do lado do rotor, como o controle vetorial. No caso do controle vetorial, a gente controla as correntes do rotor, mas através das correntes do rotor conseguimos controlar indiretamente a potência ativa e reativa da máquina. Isso é benéfico, né? Porque na maioria das vezes a gente quer controlar de quanto de potência o nosso gerador quer gerar, né? E através das correntes do rotor a gente consegue controlar utilizando essa técnica de controle vetorial.
Além da técnica de controle vetorial, a gente tem a técnica com o controle direto de torque, que permite o controle do torque, né, e do fluxo. É uma estratégia mais simples, mas matematicamente mais simples, né? Só que ela tem um porém que ela funciona como se fosse um controle on-off, né? Então, dependendo das condições, você liga liga uma determinada chave, dependendo das condições, você desliga, né? E aí, desta forma, é simples o funcionamento, né? Basicamente, um if, né? Se uma condição for aceita, você liga, se não, você... Mas, de uma certa forma, você acaba gerando uma frequência variável, né? Diferentemente do controle vetorial, em que você tem uma frequência de chaveamento fixa. A desvantagem de você utilizar uma frequência de chaveamento variável é que é mais difícil você projetar um filtro, né? Então, geralmente, quando você trabalha com eletrônica de potência, você trabalha com chaveamento. E esse chaveamento, ele pode gerar ruídos, né? Aí você vai precisar de filtros para filtrar esse ruído. Se você tem frequência de chaveamento variável, isso pode ser um problema. Aí você tem um sistema de controle simples, mas em compensação, devido à frequência de chaveamento ser variável, você vai precisar de um filtro mais complexo. O controle direto de potência, ele é parecido com o controle direto de torque, né? Só que você controla a potência ativa e reativa da mesma forma que o controle vetorial. O controle preditivo, ele é parecido com o ato de dirigir um carro, né? Quando você dirige um carro, você é motorista, né? Então você está olhando para o seu horizonte, né? Você é um motorista aqui, né? Então você está olhando aqui para o horizonte. O horizonte seria o que você enxerga, né? E o que você enxerga, considerando que você está olhando para um trajeto, seria o seu futuro, né? Você está olhando para o futuro, certo? E o controle preditivo funciona exatamente assim, né? Você, em vez de o ato de dirigir o carro, né? O carro e o seu motorista, na verdade, é representado por um modelo matemático do sistema, né? A gente tem um sistema e esse sistema é representado por um modelo matemático, e a partir desse modelo matemático, você consegue fazer predições, né? Você faz uma predição de o que é que vai acontecer no futuro a partir das condições iniciais, né, ou condições passadas do meu sistema. E a partir dessas condições, eu consigo fazer essa previsão, né? E eu consigo, por exemplo, determinar, deixa eu desenhar aqui, digamos que isso aqui seja um caminhão, certo? Eu não sou muito bom, né, em desenho, né? Aqui é um outro carro aqui na frente. Eu consigo determinar decisões a partir da minha predição, né? Se aqui tiver um carro na frente, claramente eu vou ter que tomar uma decisão certa, por exemplo, como não acelerar para não bater no carro da frente, né? Isso só é possível porque eu consigo enxergar o horizonte, né? No horizonte eu vi que tinha um carro aqui na frente, então eu posso fazer uma predição e tomar a decisão correta. Essa predição, ela é feita a cada período de amostragem, né? A gente sabe que o controle preditivo é um algoritmo que é implementado dentro de uma máquina, né? No caso, um microcontrolador, certo? E esse microcontrolador, ele tem uma frequência de amostragem, né? No caso, por exemplo, a gente sabe que a frequência de chaveamento, ela pode ser de 10 kHz, certo? E a ideia é que eu tenho uma rotina, um algoritmo completo, né, que ele tem que rodar dentro da, no caso aqui, uma frequência, né, dentro do meu período de 1 sobre f, né, que é 0,1 milissegundos, por exemplo. Então, dentro desse período, eu vou rodar esse algoritmo, né. Essa frequência, ela está intimamente ligada com a frequência de chaveamento daquele meu conversor back-to-back, né, que geralmente é 10K, mas eu posso ter variações, como 12K, por exemplo. Mas não muda muito a faixa além disso, né? Porque a gente está trabalhando com IGBT, né? IGBT é uma parecido com um transistor, né? É uma espécie de transistor, entre aspas, né? Só que ele consegue
consegue suportar mais potência, né? Então, só explicando aqui, né? Esse meu algoritmo ele é repetido depois de um período de amostragem, né? Então, meu carro aqui vai estar aqui novamente, eu vou ter que fazer minha predição para enxergar um novo horizonte, né? E eu vou ter que tomar uma nova decisão. E, basicamente isso, o controle preditivo, ele prediz, né? Ele, a partir da predição, ele consegue enxergar o futuro, e a partir desse futuro, eu tomo decisões, né? Decisões de controle. E como é que seria isso aqui? Eu tenho esse meu modelo interno, e a partir do meu modelo interno faço predições dos estados futuros, né? Os modelos internos são vários, né? A gente tem modelos de espaço-estados, funções de transferência, resposta a impulso, resposta a degrau, mas esses aqui são os modelos clássicos, mas a gente poderia ter modelos mais complexos, como redes neurais, que está na moda agora, né? Enfim, existe uma infinidade de modelos que eu posso representar. Nesse trabalho que eu desenvolvi, eu escolhi um modelo de classes de estados, né? A função custo, ela seria uma função que consegue, ela é capaz de observar uma determinada situação, né? Uma determinada decisão e transformar essa minha decisão, né, em um valor numérico. Então, a função custo, ela está diretamente ligada com as decisões, né? Cada decisão vai ter uma função custo, né? E que vai ser representada por um número. Uma boa função custo é uma função do erro e do esforço de controle. O que seria isso, né? No sistema de controle, a gente sempre quer fazer o controle de tal forma que ele siga uma referência. Digamos que esse aqui seja uma referência, né? E aqui, por exemplo, em azul, escolher aqui azul, seja o meu sinal. Meu sinal, ele vai tentar seguir a referência, né? Meu sinal de controle, né? Observe que aqui ele não demorou um tempinho para seguir referência, né? Minha referência, ela teve uma variação integral, né? E durante algum tempo houve um erro aqui no meu sinal de controle, certo? O meu erro seria esse aqui, tá? Se eu tivesse um sistema de controle perfeito, ele ia seguir a referência instantaneamente, né? Então, meu erro seria nulo, então esse seria meu sistema ideal. Claramente, isso é impossível, porque isso só seria possível se eu conseguisse injetar uma energia infinita que eu não tenho, infelizmente, né? Minha energia está limitada lá pelo meu capacitor, certo? Além disso, eu também não posso ter energia, não posso gastar energia em ação, porque se eu tiver um excesso de energia, eu estaria dando muita energia ao meu sistema e eu posso ter oscilações. Isso também é desejado. Portanto, a minha função custo ela está em relação ao erro do meu sistema e com o esforço de controle do meu controlador. E a ideia é que eu encontro a melhor função custo possível, né? Para encontrar a melhor função custo, eu posso utilizar um algoritmo de otimização, né? Que vai observar essa função. Essa função custo, geralmente, ela é representada na forma de uma função, ou então de um problema. E o meu algoritmo de otimização, ele simplesmente vai pegar isso aí e vai dizer, esse aqui é o melhor. Pode utilizar essa decisão. Certo? Existem duas formas de existe duas grandes categorias, no caso, né? Affinity Control Set, que é basicamente uma busca executiva. Você tem alguns conjuntos de decisão que você tem disponíveis, né? E aí você pode testar, né? Aí você testa, né? Claro que se você tiver muitas decisões, né? Muitas possibilidades de decisões, você não vai utilizar uma busca exaustiva. Daí existem vários estudos que utilizam escolher a melhor decisão. Além do Finite Control Set, a gente tem o Infinite Control Set. Então, nesse caso aqui, ele é o finite, né? Quer dizer, finito, e aqui infinito. Quando eu falo infinito, eu vou utilizar a minha informação da derivada. Se eu tenho uma função, eu posso simplesmente trocar de cor aqui rapidinho. Pegar a caneta vermelha. Né? Essa aqui tá ótima. Eu posso simplesmente, né, fazer com que a derivada da minha função
seja igual a zero, né? Isso aí vocês viram em cálculo, provavelmente, mas a ideia dos algoritmos de otimização é fazer a derivada igual a zero. Claro que não é somente isso, é muito mais coisa que isso, né? Mas em alguns casos especiais, podemos fazer, encontrar a solução analítica utilizando exatamente essa informação aqui, né? Fazer a derivada igualando a zero. Esses casos seriam os casos mais simples, em que vocês não têm restrição, né? Não é bem o caso que eu estou trabalhando, mas se você tiver um caso mais simples, você pode encontrar a solução analítica e, no fim, você teria a lei de controle, que nada mais, nada menos que é uma equação. E aí, o meu algoritmo vai se resumir em uma equação no final, nesse caso específico, né? Quando a gente não trabalha com problemas mais sofisticados, a gente vai ter que utilizar um algoritmo de otimização, que foi no caso que eu fiz nesse trabalho. Falar um pouco do sistema de controle agora. Como vocês viram, o algoritmo do controle preditivo, ele tem várias possibilidades. Na verdade, o controle preditivo, ele é uma família de controladores, né? Existem muitas possibilidades. E aí, para o estudo de caso que eu fiz, eu fui delimitando, né? Então, a estratégia que eu utilizei foi o controle vetorial. Eu também utilizei o modelo de espaços de estados aqui, né? Controle vetorial, o modelo de espaços de estados. A função custo foi uma função específica também. E para a otimização, eu utilizei o algoritmo de pontos interiores. Poderia utilizar outras configurações? Poderia, né? Mas devido ao fato de essas características aqui, ela se encaixar bem com o meu sistema, né? Eu tenho um sistema mínimo, né? Se eu tenho um sistema mínimo, esse modelo aqui é o ideal, né? Eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte matemática, mas todas as características foram escolhidas de acordo com o sistema. Claro que envolve uma matemática por trás disso, né? Falar brevemente aqui sobre o controle vetorial, basicamente a gente consegue controlar as potências através das correntes, né? Ok? Não vou entrar em muito detalhe, mas essas equações aqui, elas são deduzidas na prática, né? E eu só estou mostrando aqui para mostrar que, através dessas equações aqui, conseguimos, através de uma referência de potência, encontrar referências de corrente para fazer o controle da máquina. E aqui tem um diagrama simplificado, né? Que na prática, meu sistema de controle, ele recebe referências de corrente, né? De potência. Então, a gente tem potência ativa e reativa aqui, e aí, através de equações, conseguimos as referências de corrente. O que é realmente aplicado no controle preditivo são essas referências de corrente. Junto com essas referências de corrente, eu vou utilizar as minhas medições, né? Eu tenho várias medições de tensões, medições de correntes, mas na prática, o que eu faço, eu vou pegar as medições das correntes do rotor, utilizar algumas expressões matemáticas, e através dessa minha corrente tratada aqui, eu consigo aplicar aqui no controle preditivo, e através dessa informação, eu consigo fazer todas aquelas etapas que eu mostrei anteriormente para vocês. Eu consigo fazer as predições do estado do futuro, eu consigo gerar a função custo e consigo fazer a otimização. Esse resultado aqui, eu tenho um resultado de tensão, mas esse resultado eu vou ter que fazer mais um tratamento, né, através de uma operação matemática chamada transformada inversa de Parque, e depois aplicar no modulador para gerar um sinal de pulso de tensão, que é desta forma, certo? Esse sinal aqui, ele é um sinal modulado, mas ele representa como se fosse uma senoide do meu sinal de saída. E para eu encontrar essa senoide, eu posso utilizar a própria máquina ela funciona como filtro, né? Ou eu posso utilizar um filtro também, eu posso filtrar, né, esse sinal e aplicar na minha máquina. Mas geralmente utilizamos a própria máquina. A própria máquina ela vai funcionar com... Tem a indutância interna dela, ela que funciona como um filtro. Na prática, a máquina, porque ela tem uma bobina. O modelo de espaço de estados é esse aqui, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque esse aqui é mais parte matemática, mas basicamente trabalhamos com correntes do rotor
com as tensões do rotor, certo? E com o fluxo. Né? Esse fluxo aqui, a gente não consegue encontrar diretamente, então esse fluxo é estimado, né? A gente faz uma operação matemática para encontrar esse fluxo. A predição também dos estados futuros também é feita de forma matemática, tá? Mas é basicamente isso aqui. Isso aqui, na verdade, é uma equação matricial, certo? Isso aqui são matrizes. Aqui, ó, A, B e G são matrizes, ok? E aí, a gente tem vetores, né? Que relacionam, né? Se relacionam aqui. Vetores das saídas futuras, vetores das entradas futuras. E tem as perturbações, que nada mais, nada menos que é o fluxo, certo? A função custo também é uma expressão matemática, né? Ela é uma expressão matemática dos erros futuros e dos sinais de controle futuros. Uma coisa importante aqui da função custo é que a minha função custo, ela tem parâmetros, né? E esses parâmetros aqui, eles estão relacionados com as decisões. Lembra que eu falei que a função custo está relacionada com a decisão? Então, o projeto da função custo é muito importante, porque a função custo é que, na prática, vai determinar se o seu controle é bom ou ruim, né? Ele é a função custo que vai determinar as decisões de controle. E na função custo, a gente tem, basicamente, dois parâmetros essenciais, né? A gente tem as ponderações, né, que são nada mais, nada menos que matrizes, que ponderam os erros e ponderam os sinais de controle, e tem os horizontes, né? A ideia do horizonte é que quanto maior o horizonte, mais você enxerga, né? Então, se você lembrar do carro aqui, né? Lembra, desenhar um carro aqui, para vocês verem. O carro enxerga um horizonte, né? Se eu tiver um horizonte infinito, eu consigo tomar decisões maiores, né? Melhores, né? Porque eu vou enxergar melhor, né? Então, se eu enxergar melhor, eu consigo verificar que aqui tem um caminhão, né? Que posso ter outro caminhão. Quanto maior o horizonte, mais eu consigo enxergar e eu consigo tomar decisões melhores. Mas eu tenho que tomar cuidado também, porque quanto maior o horizonte, maior vai ser a complexidade da minha função custo, né? E mais estados eu terei, e mais tempo eu demorarei para processar. E muitas vezes, se eu tiver uma função custo com um horizonte muito grande, pode ser que esse horizonte seja irrelevante, né? Lembra que o meu sistema, ele tem que seguir uma referência, né? Se eu escolher um horizonte tão grande, pode ser que eu escolha um horizonte que ele já esteja em regime permanente. Então não faz sentido eu escolher um horizonte que ele trabalhe nessa região aqui, porque aqui eu já estou em regime permanente. Eu tenho que escolher um horizonte que esteja aqui nessa região, né? Porque se eu escolher um horizonte muito grande, eu vou ter esforço à toa. Então tudo isso tem que ser escolhido com cuidado. Tanto o horizonte quanto as matrizes de ponderação. É isso que vamos ver mais tarde. Como escolher esses parâmetros, né? Antes de a gente começar a falar dessa parte do projeto, né? Vou falar agora do problema de otimização. A gente tem que lembrar que a ideia aqui é minimizar a função custo, né? A função custo, o menor valor da função custo vai me dar o melhor decisão, né? O melhor sinal de controle. Mas a gente tem que lembrar que o nosso sistema ele tem limitações. Como eu falei, a energia do capacitor ela é finita. Então, eu represento essa energia lá do meu sistema, do meu conversor back-to-back, através dessa equação aqui, né? Eu limito o meu módulo máximo de tensão através da tensão lá no capacitor dividido por 6. Porque se eu ultrapassar esse limite, eu vou ter não linearidade da máquina e eu posso ter problemas. E o meu sistema pode se tornar instável, por exemplo. Claro que dentro de um sistema a gente pode ter outras restrições, só que essa aqui é uma restrição crítica e eu não posso ignorar. Por isso
que quando eu estiver projetando o meu problema de otimização, eu tenho que levar em consideração minha função custo e minhas restrições, né? As restrições, elas estão representadas aqui. Claro que está representada na forma matemática, porque está dessa forma um pouco complexa. Aí, a ideia é utilizar o algoritmo de pontos interiores. O algoritmo de pontos interiores se baseia na função lagrangiana. Qual é a ideia? Eu vou juntar a minha função custo junto com as minhas restrições. Restrições. Através disso, se eu juntar esses dois, eu posso calcular uma direção de descida que eu consiga trabalhar tanto o meu problema de otimização irrestrito, que seria a minha função custo, quanto minhas restrições. Então, eu vou ter aqui um ΔV, que está relacionado com a função custo, né? E um ΔZ, que está relacionado com minhas restrições. Para isso, eu calculo a direção de descida, né? São algoritmos específicos, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque envolve matemática, mas a ideia é que se você tiver uma função, digamos que meu problema de otimização seja representado por essa função aqui, né? De forma bem simplificada. Se eu começar o meu algoritmo de otimização aqui, meu algoritmo vai dizer que a minha direção de descida está nessa direção, né? Porque eu sei que meu ótimo vai estar aqui, meu menor valor da minha função vai estar aqui. E se eu começar aqui, ele vai apontar para essa direção, né? Mas a ideia, de forma bem simplificada, é aquela ideia, né? Que vai ser a derivada da lagrangiana. Em função das minhas duas variáveis aqui, que é o ΔV e o ΔZ, eu vou igualar a zero. Claro que isso aqui envolve um tratamento matricial, só que eu não vou entrar em detalhe. Existe um critério de parada, o critério de parada, ele utiliza o resíduo de dualidade, que na verdade são erros, né, e o de complementariedade. Esses resíduos, na verdade, são erros relacionados com a minha função custo e com minhas restrições. Então, quando o erro do meu ótimo for muito pequeno, meu algoritmo para. E aqui eu apresento para vocês o algoritmo completo. Então, basicamente, eu tenho o meu critério de parada, mas eu executo esse loop, né, atingir o critério de parada. E aqui no meu loop eu calculo as direções de descida, né? Eu calculo um alfa, que é um parâmetro que é utilizado dentro do meu algoritmo, e eu sempre vou atualizando, né? Faço isso várias vezes até que eu chegue no meu critério de parada, que seria o meu erro, e termina meu algoritmo. Esse algoritmo, embora seja complexo, ele é relativamente rápido, porque a convergência dele é em torno de 3 a 5 iterações. Certo? E por fim, eu tenho um diagrama de controle completo aqui do meu sistema, né? Como eu falei, eu vou fazer as medições aqui são medições, utilizo algumas operações matemáticas para fazer algumas estimações de algumas variáveis necessárias para o meu sistema de controle. Depois, eu pego as minhas referências de potência ativa aqui e converto em referências de corrente, né? Junto com algumas variáveis que eu estimei. E com isso aqui eu aplico no controle preditivo. No controle preditivo são basicamente essas três etapas: estimação dos estados futuros, função custo e o algoritmo de pontos interiores. O resultado do meu controle preditivo é basicamente isso aqui, né? Eu vou pegar esse meu sinal aqui, encontrado do meu controle preditivo, aplicar algumas operações matemáticas que vai retornar no sinal modulado. E esse sinal modulado é o que eu vou aplicar aqui no meu conversor, que vai gerar uma tensão aqui para eu fazer com que a máquina seja controlada, controlando a potência ativa e reativa. Finalmente, depois de ter apresentado a teoria e o sistema de controle, vamos apresentar como foi feito o projeto das matrizes de ponderação. Existe
algumas técnicas para projetar as matrizes de ponderação. Uma delas é utilizando a inteligência artificial. Existem várias formas, existe dentro do ramo da inteligência artificial, existem vários algoritmos evolutivos, né? O que seriam esses algoritmos evolutivos? São algoritmos que eles, de alguma forma, tentam imitar alguns padrões da natureza, como o algoritmo genético, que foi o que eu utilizei. A gente tem um Particle Swarm Optimization, que trabalha com as aves, né? O movimento das aves, uso das partículas como os peixes. A gente também tem algoritmos que trabalham tentando simular o caminho das águas. As águas sempre encontram um caminho ótimo. Então, a natureza ela é uma boa professora. E a ideia desses algoritmos é tentar imitar a natureza. Né? A natureza está aí milhões de anos e conseguiu uma coisa maravilhosa, né? Por isso que o ser humano resolveu observar a natureza e tentar imitar. Agora vamos falar um pouco do algoritmo genético, que foi o que eu utilizei. Ele é um algoritmo meteorístico, né? Embora ele faça as coisas de forma semi-ótima, né? Eu não diria que ele utiliza alguma expressão matemática, algum fundamento lógico para chegar a um resultado. Por isso que chamamos de algoritmo meteorístico. Na verdade, todos os algoritmos evolutivos, eles meio que inicialmente eles trabalham com populações randômicas e depois mas aí essas populações evoluem e conseguem encontrar bons resultados. Então a ideia é tratar o nosso problema como se fosse uma caixa preta. O meu algoritmo é cego, ele não tem preferência, né? E aí utilizamos as características da biologia evolucionária como a mutação, né? A recombinação e a seleção natural para escolher o melhor indivíduo. Certo? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai ter gerações, e cada geração a gente sempre vai escolher o melhor indivíduo. Mas em cada geração, vamos fazer cruzamentos, vamos aplicar, que no caso seria recombinação, né? E vamos fazer mutações. Alguns indivíduos serão mutados, né? Assim como ocorre na seleção natural. Então, cada indivíduo da minha população, ele vai representar uma solução do meu problema. O que seria a solução do meu problema? Seria os meus parâmetros lá que eu falei para você, que no caso é de ponderação. Aqui no caso eu botei todos os valores das minhas matrizes de ponderação, né? No caso aqui eu tenho 6 valores, certo? E aí, cada algoritmo desse aqui vai ter o fitness. Esse fitness é um número, né? O número, ele vai dizer o quão boa a solução é boa. Né? É a mesma ideia lá da função custo, né? E os cromossomos, né? Quem vai representar o indivíduo, na verdade, são os cromossomos que são esses valores aqui das matrizes de ponderação. Então, a gente pode dividir os indivíduos em 3 categorias. Os indivíduos de elite são aqueles melhores indivíduos. Esses indivíduos de elite, eles vão sobreviver automaticamente de uma geração para outra. Os indivíduos recombinados são aqueles dos indivíduos, se a gente remover os indivíduos de elite, né, tirar eles da equação, a gente pode recombinar os indivíduos, né, trocando os genes. No caso, aqui seria alguns valores aqui do meu cromossomo, né? Certo? E aí, esse processo é chamado de cruzamento. Seria o mesmo cruzamento que a gente trabalha na biologia, né? A gente pega alguns indivíduos, cruzam eles, né? Aqueles indivíduos intermediários, e esses indivíduos intermediários, eles vão ter parentes, né? Que seriam utilizados na próxima geração. E os piores indivíduos, eles seriam indivíduos mutantes, né? Aqueles piores, né? Os intermediários, eles seriam recombinados, né, fariam cruzamentos, e os piores seriam os indivíduos mutantes. A ideia é que esses piores, eles sofram mutações de tal forma que eles melhorem, né? Então, umas mutações são aleatórias. A gente cria uma certa aleatoriedade de tal forma que a gente, de forma aleatória, possa obter algum indivíduo melhor através das mutações. Claro, a gente não sabe se pode ser pior ou melhor, mas esse processo é repetido a cada geração, né? E são muitas gerações, com muitos indivíduos.
Então, aqui eu apresento para vocês, de forma bem simplificada, como seria o algoritmo, né? Na inicialização, inicializaremos uma população aleatoriamente, né? Por exemplo, podemos iniciar uma população de 300 indivíduos, mas iniciaremos com uma população bem pequena. Rodamos a função fitness para cada indivíduo, de tal forma que a gente encontre a performance de cada indivíduo. Depois encontramos, vamos classificar os indivíduos. Os melhores indivíduos, depois de rodar a função fitness, serão classificados como indivíduos de elite e esses irão sobreviver automaticamente. Os que sobraram, a gente vai recombinar, né? E depois, os piores sofrerão mutações, né? Que seriam mudanças aleatórias nos seus cromossomos. Finalmente, podemos rodar a função fitness novamente, através, claro, só desses aqui, né? Não necessariamente precisa rodar para os indivíduos de elite, porque eles já têm a função fitness, e aí podemos economizar tempo de processamento. Mas rodando a função fitness novamente, iremos ter uma nova geração. Iremos repetir esse processo até que o número de gerações seja atingido. Ao final, teremos, no fim do algoritmo, provavelmente indivíduos com valores de fitness muito pequenos, ou seja, um valor de fitness muito... um algoritmo de controle muito bom, que tem parâmetros bons. Tá, e a função, o algoritmo de genéticos está ok, né? Mas o grande segredo aqui é a função fitness. Porque a função fitness é quem vai dizer se o indivíduo é bom ou ruim, né? No final, é a função fitness que vai determinar a minha seleção natural, né? É a função fitness que vai determinar quais são os indivíduos que devem sobreviver e quais devem ser mutados e quais devem fazer mutações, né? A função fitness, a gente trabalhou com um software chamado MATLAB Simulink, criamos um modelo super detalhado do sistema dentro desse software e utilizamos algumas referências. A ideia é que o nosso sistema ele consiga seguir essa referência com o menor erro possível, né? É aquela ideia do erro mínimo que a gente viu lá quando a gente estava falando lá da função custo. E a gente utiliza cálculos matemáticos para extrair alguns valores importantes, né? Extraímos os dados dessa simulação, fazemos uma análise dessa simulação e, através dessa análise, podemos calcular a função fitness. Os dados que extraímos são os vetores de corrente de referência, porque, através desses vetores, né, a corrente de referência é o que utilizamos lá no controle preditivo, vocês viram lá no slide anterior. E, através disso aqui, podemos calcular o erro, né? É o erro que utilizamos para determinar se o indivíduo é bom ou ruim. Aquele indivíduo que gera o menor erro é o melhor indivíduo, né? E para fazer tudo isso aqui, claro que existe uma grande quantidade de cálculos matemáticos por trás, né? Não é algo tão simples assim. Aqui está representado de forma simples, mas na prática temos que fazer alguns cálculos matemáticos. Ao fim, né? Essa função fitness, ela é executada para cada indivíduo, e cada indivíduo vai ter um fitness, né? Ou seja, a partir de cromossomos conseguimos calcular um fitness. Para calcular o fitness, utilizamos a função do ISE, né? Essa função, na verdade, ela vai integrar o erro ao quadrado em função do tempo, né? A ideia do erro é porque o erro ele pode ser negativo ou positivo, né? Se eu fizer aqui uma resposta integral, e aqui eu tenho o meu sinal, se eu olhar aqui, né? E eu olhar o erro, o erro, na verdade, vai ser esse aqui, né? Inicialmente é esse aqui, depois esse aqui, né? Certo? Isso aqui seria o erro, né? O meu melhor indivíduo seria o indivíduo que tem o menor erro, né? Porque, idealmente, um sistema bom é um sistema que tem um erro zero. A ideia aqui é utilizar essa equação aqui, né, que representa o cálculo do erro, né? Na prática, o que eu vou fazer aqui é levar o erro ao quadrado, né? Elevando o erro ao quadrado, eu consigo ponderar erros muito grandes,
mas ao mesmo tempo eu consigo minimizar os erros pequenos, né? Além de eu normalizar o erro, né? O erro ele sempre fica positivo. E a integral ele vai somar, né? A integral é a área, né? Ele vai somar a área aqui. Então, nesse caso aqui, se eu estiver trabalhando com um erro ao quadrado, né? Erros muito grandes, eles serão amplificados, porque erros muito grandes não são bons. E erros pequenos, eles podem ser relevados, né? E aí eu vou ter um problema de otimização, porque, querendo ou não, o algoritmo genético, ele é um algoritmo de otimização, assim como o algoritmo de pontos anteriores. A diferença é que ele é um algoritmo meteorístico, né? Dentro do meu algoritmo de otimização, eu criei algumas restrições, né? Então, basicamente, eu utilizo o erro quadrático aqui, né? A integral do erro quadrático. E eu crio algumas restrições, com tempo de acomodação, erro de regime permanente e o sobressinal, que tem que dar dentro de alguns critérios, né? Se ele não estiver dentro de alguns critérios, aí eu aplico uma penalidade, certo? Eu vou apresentar como é que a gente calcula essa penalidade aqui, né? A gente vai incorporar as restrições através dessa penalidade. Essa penalidade é uma técnica chamada DOCHM, né? Eu desenvolvi essa técnica inicialmente para o PSO, para uma outra técnica chamada Particle Swarm Optimization, e adaptei essa técnica aqui para o algoritmo genético, né? Incorporando ela na função custo. Mas a ideia aqui é que você tem uma função de penalidade e a minha função resultante ela vai ter duas opções, né? Ou ela é essa função aqui sem a penalidade, ou essa função aqui que tem a penalidade, né? Essa penalidade aqui, ela é muito maior, né? Do que no caso aqui, a penalidade está aqui, tá? A função penalidade, se ela for maior que zero, quer dizer que tem alguma restrição ativa. Se ela for igual a zero, quer dizer que não tem penalidade. E aí, nesse caso aqui, se minha função ela não tem penalidade, a minha função ela vai estar sempre abaixo desse valor de F0 aqui, né? Minha função G aqui, que seria minha função irrestrita. E acima de aqui, a minha função ela sempre vai estar acima de F0, né? Dá para ver aqui, né? Se a gente observar os resultados em função da população. Eu variei a população inicialmente de 8, uma população pequena de 8, aumentando para 12, sempre aumentando de 6 a população aqui, né? Até chegar uma população de 256 indivíduos. Se a gente observar aqui, quanto menor a população, menor variabilidade genética, e com isso eu vou ter a probabilidade de encontrar um valor bom muito pequena, né? Porque lembra que esse algoritmo é meteorístico. Então, neste caso aqui, com a população de 8 indivíduos, minha variabilidade genética era muito pequena e eu não tive um resultado muito bom. Não é à toa que a minha solução foi infactível, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que as minhas restrições impostas aqui, elas nem chegaram a ser... Não conseguiram encontrar uma solução que esteja dentro, que esse φ aqui seja zero, ou seja, que não exista um valor de sobressinal abaixo do valor máximo, um valor de erro de regime permanente abaixo do valor máximo, e um valor de tempo de recomendação abaixo de um valor máximo. Mas à medida que a gente aumentou a população, esse valor foi diminuindo, né? Mas também não adianta aumentar a população infinitamente, porque vamos chegar num momento que, nesse caso aqui, que o aumento da população não vai trazer grandes ganhos, ou seja, se a gente utilizar uma população até 96, para o nosso caso, já é o suficiente. Claro que eu poderia escolher uma população no início grande, e isso seria o suficiente, mas eu resolvi fazer esse estudo aqui, para a gente ter uma noção melhor de como funciona um algoritmo genético e a sua relação com a população. O projeto dos horizontes. No projeto dos horizontes, a gente utilizou simulações, ou seja, variamos o horizonte de controle e o horizonte de predição. O horizonte de controle está ligado com as saídas de controle, né? E o horizonte de predição está ligado com as decisões. A quantidade de decisões, o tamanho do vetor de decisões que eu vou ter.
realizamos simulações e selecionamos o melhor caso. Claro que para selecionar o melhor caso, utilizamos alguns critérios, né? Como o desempenho em relação à resposta degrau, o ruído de chaveamento, a influência de transitórios e ruídos na velocidade do eixo, a operação em velocidade diferente da síncrona e o custo computacional. Aqui eu apresento para você alguns resultados. A ideia desse estudo aqui é entender o que acontece se a gente variar o horizonte. Não é só escolher o melhor horizonte. Certo? A ideia não é só escolher o melhor horizonte. Aí, o que acontece? Se eu escolho um horizonte muito grande, né? Se eu escolher o NU igual a NU, eu vou ter um sinal assim. Aparentemente, ele saiu bem, né? Mas se eu escolher o NY muito grande e o NU pequeno, ou seja, se eu aumentar um horizonte muito grande, um horizonte de predição, mas escolher apenas uma decisão, eu não vou ter muita margem de escolha, né? Aí, nesse caso, eu acabo tendo um erro de regime permanente. Certo? Um outro estudo que eu fiz foi em relação à relação sinal-ruído. Basicamente, eu montei uma tabela, né? Para quem não sabe, a relação sinal-ruído, a gente sabe que tem ruídos, né? O meu sinal, ele tem ruídos, né? E a minha relação sinal-ruído, né? Ele vai quantificar, né? Por exemplo, esse sinal aqui, ele tem muito mais ruído, né? Ele vai ter uma relação sinal-ruído diferente desse aqui, né? E deu para perceber aqui que o horizonte, ele não influencia na relação sinal-ruído, né? A relação sinal-ruído, ela se manteve estável. Aqui dá para perceber, né, que a relação sinal-ruído aqui, ela se manteve estável. Observe que aqui ó, a gente tem a referência, né, que está pontilhado aqui, em azul aqui seria o meu sinal, né? O meu sinal, ele é ruidoso, porque o meu modelo aqui, ele é um modelo detalhado, que inclui todos os componentes da máquina, né? Inclusive, é um modelo completo da máquina, né? Mas aqui, né, nesse outro estudo aqui, resolveu olhar a relação entre o horizonte, né, e as perturbações, né? Dá para perceber aqui nesse caso que com o NU pequeno, a gente começa a ter variações no eixo mecânico, ela começa a acarretar, né, aqui, começa a se propagar aqui para minha tensão de energia, né? Ao contrário, se eu utilizo o NY igual ao NU nesse caso aqui, né? Então, não adianta eu escolher o NY muito maior que o NU, que eu vou ter problemas. A mesma coisa aqui, né? Então, como a velocidade, ela começa a influenciar quando a gente tem uma variação no horizonte. Aí, nesse caso aqui, quando eu tenho o NY 100 e o NU1, eu vou ter aqui, nesse caso, uma grande propagação da velocidade variável. A minha velocidade está variando dessa forma aqui, né? E você for ver aqui, ele acaba saindo da referência, né? Você começa a ter um erro de regime permanente, ok? A mesma coisa aqui, né? Para NY igual 10 NU igual a 1. Mas nesse caso aqui, quase não teve, né? Dá para perceber, né? A gente também mediu o custo computacional, então aqui a gente percebe que à medida que a gente vai aumentando o horizonte, a gente vai aumentando o custo computacional, né? Observe que nesse caso aqui, ele gasta 9 milissegundos. Lembra-se que a gente só tem isso aqui para milissegundos para processar todo o algoritmo, né? Então, os valores factíveis seriam esses daqui, né? Certo? Esses aqui, a gente rodou o algoritmo, né? Sem estar operando na máquina, necessariamente. E
e viu que os valores são maiores, mas nesses casos aqui, né, eles têm valores menores, então esses valores aqui são factíveis. Então, o que percebemos aqui? O NY, ele não pode ser muito maior que NU, e a gente tem que limitar o valor, né? Isso aqui não pode, né? O NY tem que ser aproximadamente igual ao NU, certo? Além disso, a gente calculou o número de iterações, né? Existiu alguns casos aqui, esses casos aqui são casos específicos. Acontece é que, lembra da minha função custo? A minha função custo, a segunda derivada da minha função custo, né, ela tinha, era uma função quadrática, né, e a gente tinha um H aqui, né, mais um... Se a gente derivar duas vezes aqui, né, a derivada, se a gente derivar duas vezes, a gente chama de Hessian, certo? Então, basicamente, a segunda derivada aqui da minha função custo, ela vai ser o valor de H, certo? Esse H aqui é uma matriz. Lembra que a minha função é matricial. Por isso que a gente trabalha com Hessian, trabalha com gradiente, trabalha com jacobiano, né? São coisas do cálculo matricial. Mas eu estou falando aqui o termo derivada para ficar mais simples para vocês. Mas a ideia aqui é que se minha Hessiana estiver mal condicionada, eu não consigo ter inversa, né? Ou seja, eu vou precisar em algum momento calcular a inversa aqui da minha Hessiana, né? A inversa. E se minha Hessiana não tiver inversa, ela vai estar mal condicionada e meu algoritmo não vai funcionar muito bem. E foi esses casos aqui. Esses casos aqui devemos evitar, né? Porque vai gastar muitas iterações e o tempo de processamento iria aumentar muito, né? Se eu voltar aqui, observe que nesses casos aqui, a gente teve um tempo de processamento elevado. Mas voltando aqui, nesses outros casos aqui foram os mais tranquilos, né? Teve em torno de 5 iterações. Finalmente, eu posso apresentar os resultados, né? Para a gente fazer os resultados, a gente utilizou isso aqui, né? Que é uma bancada de teste, que a gente tinha o gerador de indução duplamente alimentado, o motor DC conversor back-to-back, tinha o DSP, que é o cérebro onde vai estar implementados o algoritmo preditivo, e a gente tem placas de aquisição e condicionamento de sinais, que vão tratar os sinais. O software era programado nesse computador e observávamos o resultado nesse osciloscópio. Temos aqui o resultado de resposta ao degrau, então a referência ela está seguindo perfeitamente aqui o sinal é verdinho, e a referência aqui é em amarelo, a mesma coisa aqui nesse caso, né? Dá para perceber aqui que o tempo de acomodação é o tempo que o meu sinal demorou para chegar aqui, foi a rede permanente foi de 1,7 milissegundos, certo? E aqui eu comparo aqui o resultado de simulação com a bancada, né? Nesse caso aqui, a ideia é testar aqui a variação da corrente do eixo de quadratura, que é uma das correntes, né? E a potência, né? Lembra que eu falei que aquela potência... Lembra que eu falei que aquela potência que tinha uma relação entre a potência e as correntes? Aqui dá para perceber, né? Quando eu vario a corrente aqui, né? Eu tenho um aumento aqui da corrente, né? A corrente é esse preto aqui, então aumenta a potência. Quando eu vario no degrau de descida aqui na corrente, minha amplitude de corrente diminui, eu diminuo a potência ativa. A potência reativa está relacionada com a defasagem entre a tensão e a corrente. E a corrente do eixo de quadratura é responsável por isso. Ou seja, se eu variar a corrente aqui do eixo de quadratura não, direto, se eu variar a corrente do eixo direto, eu consigo variar a angulação aqui da corrente, né? E para perceber aqui, né? Tanto aqui na simulação dá para perceber melhor, mas aqui também dá para perceber que tem uma defasagem de 7,7 milissegundos e desceu para 7,5 milissegundos. Uma outra demonstração aqui foi em relação à velocidade do rotor e a fase A do rotor, né? Aqui eu tenho a fase A do rotor, né? Aqui na simulação também, né?
E à medida que eu vario a velocidade aqui do eixo, eu posso ver que existe uma relação aqui da velocidade do rotor, né? Quando a velocidade do eixo fica distante desse ponto aqui, que é chamado de velocidade síncrona, eu aumento a velocidade aqui, da frequência aqui da fase A do meu rotor, né? Quando eu chego aqui na velocidade síncrona, a minha frequência aqui é nula. Ou seja, eu estou trabalhando como se fosse um gerador síncrono, com um valor DC, né? Finalmente, comparamos aqui o resultado encontrado, né? Aqui, esse aqui foi o MPC projetado com algoritmo genético, com outros casos aqui, né? E deu para perceber que o MPC comparado, projetado com algoritmo genético, ele foi muito mais rápido que nos outros casos, né? Se você olhar aqui, ó, aqui ele chegou aqui, né? E nos outros casos, a gente tem casos que ele demora, né? Então aqui ele está aqui, e aqui no meu está mais ou menos aqui, né? Esse outro caso aqui foi mais ainda, né? Tinha aqui também. Certo? Aqui mais ainda. Opa, nossa, eu cliquei aqui. Acho que depois já está em conclusão, né? Só voltar aqui. Tá certo. Finalmente, o que podemos concluir? Que o método apresentado atendeu às expectativas. Os resultados de simulação apresentam um comportamento similar aos resultados experimentais. O controlador proposto foi mais rápido do que algumas abordagens existentes na literatura. Devemos evitar essa situação aqui quando o NU é pequeno, né? Se a gente aumentou o horizonte, o valor de NU, esse problema aqui diminui, né? E deve ter cuidado com a capacidade de convergência do algoritmo de pontos anteriores, né? Isso aqui está relacionado com a Hessiana, lembra lá do problema da Hessiana? Isso aqui foram todos os resultados observados, né? Finalmente, a gente tem que escolher o horizonte em função do custo de processamento permitido da máquina, senão você pode ter instabilidade na máquina, né? Ela não vai conseguir processar tudo dentro do período de amostragem. E é basicamente isso minha apresentação. Agora eu posso dar a minha palavra para o Juan, se ele quiser falar alguma coisa. Lucas, muito obrigado pela sua apresentação. Vou abrir o espaço para os estudantes fazer perguntas para você, se eles tiverem perguntas, ou os professores, meus colegas que assistiram à sua palestra. Vou tentar traduzir para o português as perguntas deles, podem ser escritas aqui no chat, e depois vou trasladar do português para o espanhol a sua resposta para eles, tá? Entonces, estudiantes, abro el micrófono si tienen alguna pregunta sobre la presentación